Olá, você que acompanha o Portal UAI, eu sou a Silvia Pires, repórter de política do Estado de Minas, e a gente está aqui hoje para mais uma rodada do EM Entrevista. Hoje, o cenário é um pouquinho diferente, a gente está aqui em Ipatinga, no Instituto Federal de Minas Gerais, com o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, para conversar um pouquinho sobre eleições, falar um pouco sobre a agenda dele aqui na cidade e também muito mais na nossa conversa. Muito obrigada pela participação, ministro. Eu que agradeço, se tiver a oportunidade de falar. O Estado de Minas é um grande patrimônio dos mineiros. É uma alegria muito grande poder falar com os mineiros através desse importante órgão de imprensa. Vamos falar, começando com a agenda aqui de hoje. O senhor veio para anunciar alguns investimentos pelo PAC, aqui no Instituto Federal, certo? Me conta um pouco sobre o que vai ser feito com esse investimento. Sim, muito mais do que isso. Nós viemos aqui, primeiro, é importante ressaltar que as políticas públicas e os investimentos federais voltaram a acontecer em Minas Gerais depois da vitória do presidente Lula e sob a sua liderança. Posso citar como exemplo a mais esperada obra da história do leste de Minas e do Vale do Aço, que é a duplicação da BR-381. Uma obra que nós iniciamos no primeiro mandato do presidente Lula, eu era o diretor-geral do DENIT, e que a gente agora, no seu terceiro mandato, consegue contratar as empresas, colocar 9 bilhões de reais de investimentos. A obra está em ritmo acelerado. Precisamos começar apenas 2 lotes na entrada de Belo Horizonte, mas estamos avançando e corrigindo aquilo que era a rodovia da morte, vai se tornar a rodovia do desenvolvimento, do emprego, da renda, do crescimento econômico de uma região tão próspera como o Vale do Aço. A outra questão é importante dizer. Hoje nós trouxemos aqui, pela primeira vez na história de Minas Gerais, recebe a maior companhia do país, que é a Petrobras. Veio toda a área de suprimento, toda a área de exploração e produção, a sua diretora Silvia, para a gente integrar essa região. A área de suprimento da Petrobras e aqui está a área de fornecimento, porque está a indústria metalmecânica, está a indústria siderúrgica. Então, nós estamos integrando a fim de acelerar o fornecimento de matéria-prima aqui, para esses grandes investimentos que nós estamos fazendo no Brasil, em especial na indústria naval. Através da medida provisória da depreciação acelerada, nós retomamos a indústria naval nacional. Estive com o presidente Lula há poucos dias na Bahia, no estaleiro Enseada. O estaleiro estava fechado há muitos anos. 7 mil empregos dentro de um galpão, construindo as barcaças para mineração, construindo os navios para a Petrobras, ou seja, mais emprego, mais renda, mais inclusão social. É por isso que o Brasil está no pleno emprego, é por isso que o Brasil voltou a ter políticas públicas que integram a sociedade e dão dignidade à população. Bom, nessa semana o Congresso aprovou o texto base da medida provisória que fala sobre o gás do povo. Queria que o senhor explicasse para a gente qual que é a diferença desse texto, que ele está substituindo um outro programa, certo? Exatamente. Nós tínhamos o auxílio gás. Inclusive, eu fui o relator da PEC de transição que contemplou recursos para o auxílio gás no primeiro ano do presidente Lula. O auxílio gás dava R$ 74 para 5,6 milhões de famílias. Agora não. Nós damos o gás. Os 74 nós sabemos que não dava para poder comprar o botijão, tinha que complementar essas famílias mais necessitadas. Não, agora nós damos botijão de gás para 15 milhões e 500 mil famílias, ou seja, 60 milhões de pessoas passam a receber o botijão de gás. São 58 mil postos de revendas no Brasil. Em Minas Gerais, 1 milhão e 200 mil famílias, 4,8 milhões de pessoas. Em Belo Horizonte, nós já estamos cobrindo a capital inteira e até o final de abril nós estaremos nos 5.400 municípios. O maior programa de inclusão energética da história, não é do Brasil, é do mundo. Isso eu ouvi lá na Arábia Saudita semana retrasada, numa viagem internacional. Um grande programa social que foi aprovado no Congresso Nacional agora, é uma revolução, em especial atendendo mulheres, mães solo e crianças que, por mais incrível que pareça,
ainda há mais de 1 milhão de mulheres que cozinham na lenha ou no álcool. E com isso, gerando, inclusive, problemas graves de saúde pública. A lenha, porque inalam e criam problemas de saúde pulmonar. E eu vi acontecer ali no aglomerado da Serra, em Belo Horizonte, acidente com álcool em fogareiro com criança. Então, um programa social muito relevante do nosso governo, o governo liderado pelo presidente Lula. Agora, o texto foi aprovado por ampla maioria, mas ainda assim houveram algumas críticas. Eu cito o deputado federal Nicolas Ferreira, que defende que o governo está tentando complicar um programa que já existe, principalmente pelo ponto de que as pessoas têm que ir até um local específico, são revendas cadastradas, né? Como que o senhor responde a essa crítica? Eu já respondi explicando o que é o programa. O que está acontecendo no Brasil? Nós hoje temos uma leva de políticos que são frutos da rede social. São frutos de peripécias. Se colocar uma melancia na cabeça e fizer o diferente, são candidatos circenses, não são candidatos consistentes, não são candidatos que têm história de vida, que preocupam-se em fazer entregas para a população. Se o deputado Nicolas tivesse se debruçado em cima do projeto, ele saberia que, em vez de 5,6 milhões de famílias, esse programa passou a 15 milhões e 500 mil famílias, ou seja, 10 milhões de famílias recebendo auxílio gás. O deputado Nicolas, com certeza, não conhece a pobreza, a miséria, não conhece o Jequitinhonha, o Mucuri, o norte de Minas, o agreste baiano, não conhece as necessidades do Brasil e muito menos tem experiência em política pública. Eu sou do tempo que o povo avaliava os seus homens públicos e mulheres pelo resultado do trabalho. Seja, no meu caso, na segurança pública, durante muitos anos servindo aos mineiros, seja o caso, na minha época, como diretor-geral do DENIT, depois como secretário de Estado de Saúde, secretário de Estado de Gestão Metropolitana no governo Anastasia. Você era avaliado, quando você ia às urnas, pelas entregas que você fazia durante os seus mandatos ou durante os cargos no executivo que ocupava. Hoje, infelizmente, tem uma leva de políticos completamente fora da realidade, mas nós temos que enfrentar isso porque a internet fez essa leva de políticos circenses, mas isso faz muito mal à população, porque o que a população precisa é de entrega. E entrega é o que o presidente Lula tem feito. Retomar políticas públicas sociais, econômicas, para gerar resultado, desenvolver o Brasil, dar os programas sociais para poder socorrer os mais pobres e desenvolver a economia nacional para que a gente possa aumentar a renda per capita do povo brasileiro e assim fazer uma inclusão, um país mais justo, um país mais desenvolvido. Agora, existe uma preocupação, segundo algumas reportagens, até dentro do governo, em relação a esses revendedores cadastrados, de não conseguir aumentar ou de ter algum problema nessa relação. Como que o senhor avalia assim, o crescimento do programa? Qual que é a expectativa assim, de cadastro desses revendedores? Com otimismo. Onde a gente pôde, e o orçamento permitiu, já começar a cadastrar, tem tido uma adesão muito grande das revendas. Eu estou muito otimista que até final de abril nós teremos essas 15 milhões e 500 mil famílias, 60 milhões de pessoas atendidas pelo programa Gás do Povo. E o programa vai ser colocado em fases, né? O antigo programa não foi extinto ainda. Exatamente, para garantir que essas famílias sejam atendidas, tenham assistência. Então, com muita responsabilidade, à medida que a gente vai implementando o programa, a gente vai tirando o auxílio. Ou seja, são coisas, é um atendimento para que a pessoa receba o botijão de gás. Ela recebeu o auxílio que era apenas R$ 74, agora ela recebe o botijão, que está em torno entre R$ 100 e R$ 120, dependendo da região do Brasil. O senhor assumiu o mandato da pasta em 2023. Qual o balanço que você faz desse período? O que conseguiu avançar? O que ainda é um desafio?
O que eu posso afirmar, Silvio, é que não faltou dedicação e trabalho. Quem me conhece sabe que durante toda a minha vida pública eu sou conhecido por resultado. Eu tive uma vida pública muito ascendente. Eu fui deputado federal. A minha primeira eleição eu tive 27 mil votos, a segunda 147, a terceira 200, depois secretário de Estado de Saúde, secretário de Gestão Metropolitana, depois senador da República e agora ministro de Minas e Energia do Brasil. Então eu sou daqueles, repito, da vida pública que fui avaliado pelo povo mineiro, ao qual eu quero deixar o registro da minha mais profunda gratidão, depositou em mim confiança durante toda a minha trajetória, inclusive como delegado de polícia. Eu quero deixar o registro da minha gratidão por ter aprovado todo o meu trabalho durante a minha trajetória política. E não foi diferente no Ministério da Energia. Apresentamos o maior programa de descarbonização da história do planeta, Combustível do Futuro. Aumentamos a participação do etanol, que era limitado ali a 27%, agora pode ir até 35%. Hoje é o E30, isso é uma rede que fortalece o agronegócio. Aumentamos a participação do biodiesel, que estava limitado na lei a 15%, hoje pode até B25%, mas já chegamos de B10 do governo anterior a B15%, fortalecendo. O que é o biodiesel? O biodiesel que o presidente Lula, de forma visionária, no seu primeiro mandato lançou, era para atender a agricultura familiar. Vocês devem lembrar do peão manso, da mamona. Hoje não. Hoje é uma cadeia que o subproduto da soja, que era jogado praticamente fora, virou energia, virou coproduto da soja. E o que interessa da soja e do milho, DDG, vai para a proteína animal, produzindo carne. Então, ou seja, eleva a condição econômica do Brasil, gera mais emprego, uma nova indústria. Saímos na frente com o marco regulatório do combustível sustentável de aviação. A Boeing, eu estive na França e nos Estados Unidos, tanto a Airbus na França quanto a Boeing nos Estados Unidos, estavam extremamente preocupadas com o Brasil lançar o marco regulatório do combustível sustentável de aviação. Nós não só lançamos o marco regulatório, como criamos mandato para o SAF a partir de 27. Ou seja, no querosene, a partir de 27, vai ter que ter combustível sustentável. Ou seja, uma nova indústria que o Brasil inova. O presidente Lula se dirigiu a mim há pouco mais de 2 anos, como alguém que estava fazendo uma revolução energética no Brasil. Eu conheço a generosidade do presidente Lula, mas sem falsa modéstia, sob a sua liderança, o que nós estamos fazendo é exatamente isso. Nós estamos trabalhando muito para poder fortalecer o setor de distribuição, equilibrar o setor de geração das energias para que a gente tenha segurança energética, porque as intermitentes, que são a solar e a eólica, entrando em forma abundante, criam um desequilíbrio no setor. Nós estamos fortalecendo o setor de distribuição, mais de 120 bilhões de reais a mais no setor de distribuição de energia. São as empresas que têm um contato mais direto com a população, graças à renovação dos seus contratos. Nós fizemos a regulação das pilhas, estamos cobrando uma mineração muito mais sustentável e legal, fiscalizando mais. Então, são grandes políticas públicas de uma pasta que é uma pasta muito grande, está sob a tutela da pasta, a maior companhia do país, que é a Petrobras, 4 agências reguladoras, a ANEEL, a ANP, a ANE e a Autoridade Nacional Nuclear, e 8 empresas públicas. Portanto, chegamos ao 3º ano do governo do presidente Lula, do nosso governo, com muita alegria de termos restabelecidos as políticas públicas do país. Agora, passando para eleições, a gente está num período de definição, principalmente aqui da sucessão estadual. O senhor teve uma conversa na terça-feira com deputados federais e também com lideranças do PT sobre esse cenário de quem pode ser o nome aqui da disputa ao Palácio Tiradentes. O que o senhor pode adiantar dessa conversa? Eu tive uma boa conversa política, sem definição de nomes. É claro que quando você está fazendo uma boa conversa política e é naturais que surjam as ideias, que surjam
mas eu posso aqui garantir de forma peremptória, clara, explícita, tem muita gente querendo se dar palanque para o presidente Lula. O presidente Lula é o maior líder republicano da história do Brasil. Tem um dado que pouca gente fala sobre ele. Nas democracias do mundo, só o presidente Lula ganhou 3 eleições e vai ganhar a 4ª agora em 2027, o que é uma demonstração da sua liderança e uma demonstração de que ele está no seu melhor momento, com muito vigor, com muita dedicação, com toda a experiência e com todo o respeito que ultrapassa os limites e as fronteiras do Brasil. Eu fiz mais de 120 bilaterais com o presidente Lula durante o mundo. Foram 26 viagens internacionais juntos. Eu posso garantir que o presidente Lula é hoje o líder mais respeitado do mundo. Porque uma coisa é ser temido. E tem alguns líderes que querem ser temidos. Mas o presidente Lula não. É o líder que se faz respeitar, como ele fez na relação com os Estados Unidos agora. Ele impôs o respeito que o Brasil merece. E teve o retorno à altura do presidente Trump. O senhor falou que muitas pessoas querem fazer palanque para o presidente. A gente tem ouvido muitos nomes aqui nessa sucessão estadual. O senhor acha que essa proliferação de nomes é por conta disso? Alguns interpretam como se o PT estivesse sem rumo. Qual que é a sua avaliação desse cenário de vários nomes sendo colocados? Olha, eu sempre disse que o presidente Lula poderia contar comigo onde ele escalasse, porque eu tenho a completa e absoluta, primeiro, confiança, e segundo, eu tenho a dimensão da liderança do presidente Lula. Então equivoca-se quem coloca qualquer condição para o presidente Lula. O presidente Lula já colocou que conversou e está conversando com o ex-presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco. Eu acho que o ex-presidente Rodrigo Pacheco não vai se negar a servir aos mineiros, não vai negar a um pedido do presidente Lula, porque ele dá o palanque para o presidente Lula em Minas Gerais, ele sabe que ele vai estar contribuindo com o Brasil. Agora, se ele o fizer, como nós dissemos, tem muitos outros nomes querendo atender o presidente Lula. Mas o presidente Lula escolheu o Rodrigo Pacheco, o presidente Lula é que tem que dar o caminho, e eu tenho muita convicção de que no momento adequado, esse momento o presidente Lula vai colocar o seu time nas ruas de Minas Gerais para poder defender o melhor projeto para continuar defendendo os interesses nacionais. Como fez na outra eleição. As condições eram muito mais inóspitas. Nós não tínhamos as entregas que temos hoje para mostrar para o Brasil. Agora não, temos uma série de entregas, como essas que eu acabei de citar do Vale do Aço, então nós iremos para as ruas de Minas para poder conversar com os mineiros, defendendo o seu nome, com muito mais facilidade, porque temos entregas objetivas para poder mostrar para o povo de Minas e do Brasil. Agora, o senhor e o Rodrigo Pacheco são do mesmo partido, PSD, e ambos estão ali no momento de pensar numa transição, né? Aí se falava que o senhor pretende candidatar ao Senado, talvez pelo PSD. Como que está essa situação dentro do partido? Eu aprendi, Silvia, que a política tem seu tempo. E é bíblico também, está no Provérbio de Salomão, que a cada dia basta o seu cuidado. Então eu estou cuidando hoje do Ministério de Minas e Energia do Brasil. Esse é o meu dever, de cuidar a cada dia para a gente implementar políticas públicas e fazer entregas ao povo brasileiro. No momento que essa missão, se o presidente Lula entender assim que essa missão deve ser outra, aí nós vamos voltar com muita alegria, olhar nos olhos dos mineiros, abraçá-los, como sempre fiz. Eu sou daqueles que gostam muito da gestão, tenho um perfil muito executivo, passei pelo parlamento, mas eu gosto muito de campanha, porque nas campanhas políticas você abraça calorosamente o povo mineiro, e o povo mineiro sabe nos receber, o povo mineiro gosta da gente, o povo mineiro nos oferece o cafezinho, e eu, que sou oriundo do Vale do Jequitinhonha, minha mãe
nasceu no Cerro, terra do queijo, a gente comeu queijo com cafezinho no fundo de um quintal, batendo papo sobre política, é o que eu mais aprendi a fazer durante a minha vida pública. Conversar. E é conversando com o mineiro que a gente mais aprende a fazer a boa política. Então, essa candidatura ao Senado, a gente pode dizer que o senhor aguarda a definição do presidente? Eu não pleiteio a candidatura ao Senado. Essa definição é do presidente da República. Eu disse e repito, o presidente Lula tem um time. E eu quero acreditar que esses jogadores que ele conta como seus vão ter a coragem de atendê-lo no seu chamamento para poder servir ao povo dos estados e ao povo do Brasil. E é assim que eu vou fazer. O que for mais importante, eu conheço bem a política pública de Minas, eu conheço bem os mineiros. Como eu disse, eu passei por vários cargos em Minas Gerais e numa carreira política ascendente. Eu nunca tive menos voto. 27, 147, 200, 3 milhões e 700. Então, ou seja, eu tive uma aprovação durante a minha trajetória. E é assim que eu vou fazer, e é assim que eu resolver com o presidente Lula, assim que nós acharmos que é o momento de colocar o time na rua. Na última eleição nós fizemos a campanha exatamente assim, time do Lula. E agora nós vamos de novo ser o time do Lula, porque o Lula gosta dos mineiros e ele fala e ressalta isso. Para mim, quando estou conversando com ele, os mineiros deram em todas as suas eleições vitória para o presidente Lula aqui em Minas Gerais. Todas as eleições. Nenhuma ele perdeu a eleição. E agora ele vai ganhar, eu posso aqui afirmar, com uma grande frente. E em relação à sua permanência no PSD, o senhor vê uma mudança futura? O que eu estou dizendo, a cada dia basta o seu cuidado. A política está mudando a cada dia. Nós não sabemos o que vai acontecer. É lógico que tem um prazo legal, que é o prazo agora, 3 de abril. Esse dia 3 de abril, todos têm que definir em que partido estarão. Eu tenho uma absoluta carinho por algo que eu ajudei a construir, que é o PSD. O PSD foi construído em 2011 por alguns líderes. Eu, o presidente Kassab, o senador Otto, o senador Omar, o senador Petecão, Bonhausen. Nós éramos meia dúzia de mosqueteiros que acreditávamos em construir um grande partido e que se tornou o maior partido do Brasil. Então eu tenho um sentimento muito forte de carinho com aquilo que a gente ajudou a construir. Então eu quero esperar mais para ver o que será necessário fazer, mas quem vai decidir o meu futuro político é o presidente Lula. E a missão que ele me der, se for para poder governar os mineiros, eu farei com a dedicação que fiz a minha vida inteira às outras funções. Se for para servir no Senado da República, basta olhar o legado que eu deixei na PEC de transição, na aprovação da lei Paulo Gustavo. A cultura mudou com a lei que eu fui o relator, inclusive enfrentando o preconceito da ultradireita. Teve uma discussão muito forte na época, porque queriam tirar da lei e queriam discriminar as pessoas da lei, inclusive querendo que eu mudasse o nome da lei. Só para a gente fechar, a gente conversou essa semana com o vice-governador de Minas Gerais, Matheus Simões, e ele vem defendendo uma unificação do nome da direita para que o PT não chegue ao segundo turno. Como que o senhor avalia essa fala dele? O senhor acredita que realmente, se a direita se fechar em torno do nome de uma única pessoa, o PT não tem chances em Minas Gerais? Primeiro, Silvio, eu sou muito cartesiano. Direita e esquerda, para mim, é sinal de trânsito. Eu sou daqueles que acreditam que, quando se chega a uma eleição, nós temos que buscar ao máximo o equilíbrio das propostas para que a população possa avaliar as verdadeiras políticas públicas que cada candidato, principalmente para o executivo, estejam fazendo para poder escolher aqueles que vai votar.
Infelizmente, essa não tem sido a realidade nesse fenômeno da internet, como eu disse, que virou muito mais uma política circense do que uma política de resultados. Mas, repito, eu acredito que novas lideranças estão se colocando o nome à disposição de Minas Gerais. Eu acredito na sabedoria do povo mineiro. O povo mineiro é muito sábio e sabe fazer política e avaliar os bons políticos como ninguém. Errou há 7 anos atrás. O maior e mais preparado homem público desse estado, o professor Anastasia, perdeu para alguém que não sabia nem onde estava a porta da Secretaria de Saúde, que não fez absolutamente nada a favor dos mineiros, que não fez entregas, que tem um governo altamente reprovado pelos servidores públicos da segurança, que não dialoga com os servidores, e dialogar com os servidores é fundamental, porque os servidores estão na ponta fazendo entregas à sociedade. Não dialogou com o governo federal. Eu fui o primeiro a vir a Minas Gerais, o dia que eu fui entregar as viaturas blindadas que eu comprei à Polícia Militar, no início do governo do presidente Lula, lá no Prado, no batalhão de choque, e eu já alertava: governador, desce do palanque, governe, só acabou de ganhar a eleição, inclusive ganhou bem a reeleição, governe e só volte ao palanque no momento adequado. Mas ele preferiu ficar os 3 anos fazendo política eleitoral. Foi irresponsável e Minas Gerais está pagando um preço muito caro por isso. Minas Gerais hoje é um estado muito atrasado comparado com outros estados da federação. E nós temos um potencial para muito mais. Minas Gerais pode muito mais. E eu espero que a gente solucione isso nessa eleição, independente de quem ganhar a eleição, que seja alguém preparado para que no 4º mandato do presidente Lula a gente possa integrar políticas públicas que possam desenvolver Minas Gerais. Perfeito. Muito obrigada pela participação, ministro. Eu que agradeço. Se você quiser acompanhar a reportagem, vai estar disponível no nosso portal, em.com.br. A gente volta na próxima semana. Obrigada.